podcast Escolha, Mudança e Ação, onde você pode escolher, mudar e tomar ação para criar um diferente hoje e um futuro diferente. Estas são as minhas escolhas de história, mudança e ação, junto com os fenomenais convidados que eu tenho aqui. Desde muito nova, eu sempre desejei criar uma mudança no mundo. O planeta vem sendo uma inspiração constante para mim, e Access Consciousness me mostrou as ferramentas para saber que tudo é possível. E eu continuo escolhendo. O que você vai escolher? Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast Escolha, Mudança e Ação. Então, você está comigo, sou a anfitriã Simone Milassas, e hoje estou extremamente sortuda, grata, honrada em ter Gary Douglas, o fundador de Access Consciousness e também um bom amigo meu e o homem mais amazing, psíquico, consciente, brilhante, incrível que eu já conheci no planeta Terra hoje. Então, bem-vindo, Gary. Obrigada, que baita introdução. Eu sinto quase como sobrecarregado por ela. É só o começo, Simone diz, tipo, oh meu Deus, estou tão grata por tudo que você é, Gary, e obrigada por tudo que você criou com Access Consciousness ao longo dos anos também. E você continua indo. Então, imensas quantias de gratidão por isso. Obrigado. Definitivamente eu não paro. Não, você não para. Talvez eu tenha que recusar morrer, não tenho certeza. Viva! Simone diz. E o mundo fica empolgado. Então, eu queria falar com você hoje sobre... Eu vou dar um pouquinho de histórico para os bastidores, sabe? Eu estou trabalhando com você, acho que é 21 anos hoje. E desde que eu encontro com você, eu falo com você sobre algo, quer seja negócio, vida, e você fala, relaxa, relaxa, relaxa. Ou como você gosta de dizer em espanhol, como é? Relájate. Relájate, é a palavra favorita do Gary. E ele diz, relaxa, relaxa, relaxa. Agora, eu escuto, né? Eu escuto as palavras e por anos e anos e anos eu tava tipo, eu não faço a menor ideia do que é isso. Mas na verdade eu não fiz uma pergunta. Simone, Má. E aí eu tava na minha cozinha um dia e você me disse para relaxar de novo e Sarah Watt, uma amiga com quem trabalho, estava lá, ela olhou para mim e disse: "O que relaxamento significa para você?" E eu tava tipo, cara, boa pergunta. E eu vi que eu não fazia a menor ideia. Eu estava, sabe, a maioria das pessoas olha para as coisas como ir caminhar, sabe, tomar um banho de banheira, todas essas coisas. Eu sabia que não era isso, eu sabia que era algo maior e mais grandioso. Então, por 3 dias, eu fui caminhar na praia, uma longa caminhada na praia, e eu corri esse processo que eu criei só para obter alguma clareza, que é que energia, espaço, consciência, escolha, mágica, milagres, mistérios, possibilidades, poder e potência. Meu corpo e eu podemos ser que nos permitiria ser total relaxamento por toda a eternidade com facilidade, alegria e glória? Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as novas escuras, poupado, excelência. O que eu notei depois de 3 dias foi o tempo se tornou não relevante, e daí, quando eu notei que o tempo não se tornou relevante, o julgamento meio que começou a esvair fora do meu mundo. E eu vou dizer que hoje, basicamente falei, aí está, eu tenho uma outra conscientização, mas eu acho que eu parei de pedir por mais relaxamento, ao invés de tipo, sabe, eu entendi. Mas eu obtive a quantia que eu, entre aspas, poderia controlar, eu acho, e agora eu estou pedindo verdadeiramente para explorar. O que é verdadeiro relaxamento? O que é isso para você, Gary? O que você descreveria? Bem, verdadeiro relaxamento. Sabe, a gente faz escolhas e tomamos decisões e conclusões, fazemos todo tipo de coisa que você faz e faz e faz e faz, achando que eventualmente isso vai criar algo. O problema é que isso se torna a nossa vida, sabe? É um mundo diferente desse, que pode ser criado se você está disposto a tê-lo. Você tem que estar disposto a tê-lo. Ok, Simone diz então. O que é isso, essa disposição em tê-lo? Eu acabei de descrever. Ou seja, você tem que não tentar julgar e determinar o que você vai receber. Simone diz. E tem uma citação que eu tenho de uma classe que você e Dan acabou de fazer, um dos eventos de 7 dias. A citação sua é: nunca vá para a conclusão e tudo vai continuar a mudar. Tudo na vida é um começo e nada é uma completude. E é como esse relaxamento ocorre quando você sabe que nada é seu. Você pode expandir sobre isso para nós?
Gary diz, bem, basicamente isso se resume a enquanto você pensar que você controla ou sabe o que quer, você já fez, sabe? Você já definiu os limites do que você está disposto a ter na vida. Se você não tem definição do que você está disposto a ter, então você pode ter coisas ilimitadas, possibilidades ilimitadas e tudo ilimitado. Como seria ter uma vida ilimitada? Sim, Simone diz, eu posso te dar um exemplo que você me disse anos atrás. Eu teria essa conversa, então, isso é nos negócios, relaxamento nos negócios. Eu estava prestes a ter uma conversa com um membro dos funcionários que eu já tinha decidido no meu mundo, sabe? Que não queria trabalhar conosco, A, e B provavelmente deveria ir embora. Sabe, não tinha pergunta aí, eu só estava tipo, é isso que deveria acontecer. E eu te disse, eu te fiz uma pergunta sobre isso, de conversar com essa pessoa, e você disse, bem, isso te vai dar o resultado que você acha que precisa. E eu falei, puta merda, você estava tão certo. E se você fosse por essa conversa, não com resultado, mas com uma pergunta, e sabe, perguntando verdade na minha cabeça. Você ainda quer fazer esse trabalho? E eu fiz isso, e foi tão fácil e a conversa acabou num lugar que eu nunca achei que existiria, pois não estava no meu controle, sabe? No nível de resultado. E eu aprendi tanto com isso. E eu vejo tantas pessoas nos negócios. Vai em frente. Gary diz, eu acho que você tem que olhar a partir do ponto de vista de o que você está tentando conseguir com isso. Quando você faz uma pergunta, qual a proposta da pergunta? Ganhar consciência? Ganhar consciência ou ganhar resultado? E a maioria das pessoas faz pelo resultado. Por que você acha que é isso? Controle. As pessoas estão buscando, não estão buscando resultado, elas estão buscando controle. Elas querem que saiu da forma que elas decidiram que tem que sair, que não tem nada a ver com a possibilidade do que poderia sair ou aparecer. Então, o que é tão valioso sobre controle, ao invés de possibilidades ilimitadas que você sugere? Bem, porque o controle é a forma que a maioria das pessoas vê que é um resultado de viver que é valioso para elas e poderia ser útil. Então, isso é como o julgamento dessa realidade. Simone diz, se você puder controlar o suficiente, você pode basicamente ter o melhor dessa realidade. Sim, a maioria das pessoas quer o melhor dessa realidade. Elas não querem uma vida na qual elas não têm o controle, da qual elas têm o controle. Elas querem uma vida que elas podem prever e que pode ser prevista pelos demais e vista pelos demais como a vida que eles acham que deveriam ter. E Simone disse, as pessoas que estão ouvindo isso, elas estão tipo, mandou ver, caramba, Gary. E agora, qual a forma que eu criei minha vida? Qual é uma das ferramentas que você sugeriria para as pessoas começarem a mudar isso? Comece a procurar estar na pergunta, sabe? Quando você tem uma conclusão, você não pode receber nada que não casa com a sua conclusão. Quando você tem um julgamento, qualquer coisa que não casa com o seu julgamento, você não pode receber. Então, você não abre a porta, você fecha a porta para as possibilidades em favor da única coisa que vai te dar controle sobre tudo. É sempre saber conhecer o resultado. A maioria das pessoas, especialmente nos negócios, tentam conhecer o resultado. Elas tentam saber que podem fazer X quantias de dólares. X quantias de dólares é a menor quantia que você pode fazer, não a maior. Elas fazem ser sobre o dinheiro, Simone diz. Sim, é sobre o dinheiro e a quantia de dinheiro que elas querem ter, Gary diz. Não sobre o que poderia ser criado, o que pode ser criado e que tipo de dinheiro poderia ocorrer se não estivessem olhando a partir do ponto de vista limitado. Eu estou sempre olhando como eu posso ter um ponto de vista ilimitado. Sabe, eu estou interessado em qual é o ponto de vista que está criando a minha realidade. Eu acabei de contar a história, sabe, para você e para o Dan. Anos atrás, eu fui caminhar no Death Valley, que é um deserto muito quente, muito arenoso, venta muito e é muito cruel. Muitas pessoas morreram lá. Então, sabe, é um lugar onde as pessoas se perdem e morrem porque você meio que tem que saber onde você está. E eu saí para seguir um grupo de cavalos selvagens com o meu cachorro
Tava com dois cachorros, uma camiseta, uma bermuda. Eu tinha um canivete e uma lata de suco de abacaxi no meu bolso. E foi tudo que eu levei, pois eu não planejava demorar muito tempo, eu só ia segui-los por um pouquinho para ver onde eles me levariam. Então eu segui esses cavalos selvagens com meu cachorro. Eu aprendi muito sobre cavalos selvagens, que era o meu propósito, mas enquanto eu estava lá, de repente, eu vi que eu não sabia onde eu estava, eu não fazia a menor ideia de como chegar onde eu queria. E eu falei, ok, eu preciso mudar algo aqui, eu preciso descobrir. Então eu vi que eu tinha, sabe, encontrar um terreno mais elevado para poder olhar ao redor, ver onde eu estava e ver o acampamento que eu estava procurando. E eu estava lá, tinha saído já por 4 horas e meia. Eu olhei, um cachorro estava quase já deitado no chão, babando, estava quente pra caramba porque era deserto. E eu falei, ok, eu tenho que cuidar desse carinha. Eu olhei e me perguntei o que eu poderia fazer para cuidar das coisas. E eu encontrei um tipo de cacto, que é um cacto que cresce uma polpa dentro que contém água, hidratação. Então eu cortei, abri o cacto, tirei uma parte, coloquei na minha boca e comi. E mostrei para os cachorros o que fazer. E então eu peguei uma parte na boca de um cachorro que cuspiu e falou, ai que nojo, e eu coloquei na boca do outro cachorro. E ela mastigou, se hidratou, eu dei mais para ela, e dei mais para ele, ele não fazia. Toda vez que eu dava para ele, ele cuspia, mas ela ia e pegava do chão, mastigava o que precisava, obtinha hidratação disso. E eu também. Eu falei, esse cachorro vai morrer se eu não fizer alguma coisa. Ok, eu tenho essa lata de suco de abacaxi. Vamos ver se ele bebe isso. Então eu dei o suco de abacaxi para ele e ele bebeu. E aí ele ficou bem. E a gente andou por mais 3 horas e meia para voltar para o nosso acampamento. Mas eu estava, sabe, eu parava periodicamente, pegava cactos, eu e a fêmea comíamos e o cachorro não comia. Ele era muito delicado, civilizado para esse tipo de coisa. Eu não faço esse tipo de coisa. E eu comecei a suar. Eu olhei para ele como eu naquilo. Eis aqui está metade de mim que tem o ponto de vista de eu não gosto disso, eu não vou comer isso. E tinha outra metade que, ok, o que isso requer para sobreviver? O que eu vou ter que comer para sobreviver? E eu estava disposta a comer ou fazer qualquer coisa para sobreviver. Ele não estava, o macho não fazia, só comia o que tinha escolhido comer, que permitiria que ele sobrevivia. Mas as opções dele eram muito menores do que minha e da cadela. E eu vi que eram dois lados da minha própria personalidade. Lá estava eu, sabe, sendo a porra de uma florzinha delicada e sendo um sobrevivente. E eu fui, andei ao redor e eu tinha sumido por mais de 9 horas. Meus amigos estavam preocupados, pois não faziam a menor ideia de onde eu estava, onde eu tinha ido. Eu não tinha um fósforo, eu não podia fazer um fogo nem nada para tentar mostrar onde eu estava para as pessoas. Eu estava apenas lá. E eu estava disponível para sobreviver. Então eu sobrevivi. Mas são os dois lados da mesma moeda. Qual é o sobrevivente? Qual é a possibilidade? E qual eu quero escolher? Qual vai ser aquele que vai abrir a maior possibilidade e criar um lugar onde eu sobreviva? E eu prosperei onde mais ninguém o fez. Desculpa. Ok, Simone diz. Uma das coisas, muito obrigada por isso. Sabe, eu ouvi essa história tantas vezes na forma que você falou sobre isso para mim ontem com o Dan. Eu estava tipo, uau, que download. Sabe, ter esse momento na sua vida onde você pode ver ambos lados de si. Um que é tipo, não quero fazer isso. E para mim é tanto essa realidade, eu só vou tomar suco de abacaxi dessa lata e o que for. E para mim é tipo, ei, vamos usar o que está ao nosso redor e saber que estamos bem. Uma das coisas que você perguntou ontem, se você acordasse amanhã e tudo na sua vida tivesse acabado, tudo que você conheceu
tivesse acabado, o que você escolheria? E para mim, eu estava tipo, eu abro os meus olhos e olharia para o mundo com olhos frescos. Eu sempre escolheria e sempre criaria, mas o que seria isso? Você pode falar sobre isso e a disposição em perder tudo? Pois eu sei que muitas pessoas não entendem isso quando falamos a respeito. Sim, o negócio o meu ponto de vista meu cachorro estava disposto a morrer ao invés de comer algo que não queria comer, ok? E era como eu. Eu estava tentando comer somente as coisas boas e ter as respostas certas e fazer as coisas certas. E minha cachorra estava disposta a fazer o que fosse para sobreviver. E eu vi que eu precisava ser isso. E eu também precisava ser essa outra coisa, para eu poder começar a escolher o que criaria mais na minha vida do que não criaria. Eu estava disposta a ter mais em cada aspecto de viver do que eu jamais tive antes. E eu estava interessado em tudo. Eu estava interessado em como tudo funciona e eu sempre fui curioso e interessado. E eu vi hoje, enquanto conversávamos sobre isso, eu vi, sabe, eu ainda tenho ponto de vista. Eu estou interessado no que as pessoas escolhem. Eu estou interessado em como as pessoas escolhem. Estou interessado em como elas veem o mundo e como elas escolhem o que elas vão escolher. Sabe, é maravilhoso para mim como poucas pessoas estão interessadas, elas querem ser interessantes. Elas acham que se elas são interessantes, as pessoas vão cuidar delas. Se elas são interessantes, a gente sabe que alguém vai te dar um suco de abacaxi para você tomar. Uau, Simone diz. Não. E meio que volta para o que você estava dizendo no começo sobre possibilidades ilimitadas. Então, se você se acha interessante, agora eu vou ter suco de abacaxi, mas você acabou de limitar as possibilidades. Sim. Mas se você está interessado, você não pode sobreviver de outra forma em outros lugares. Então, eu estou sempre olhando para como eu posso expandir as possibilidades do que pode estar disponível, pois isso é mais interessante para mim. Então, Simone disse, uma das coisas que você disse também sabe, você falou comigo sobre isso várias vezes e estava falando sobre isso ontem também, a disposição em estar sozinho. Você pode falar sobre isso também? O que é isso para você? Sim, porque o que eu vi, sabe, é que quando você tem a disposição em estar sozinho, é como o meu cachorro não podia suportar em ficar sozinho. Ele me seguia para onde ele ia, mesmo que custasse a própria vida. Uau, ok, senhoras e senhores. Bom, cutucando a onça aí. Sim, sabe? Porque ele não estava interessado em ser interessado em nada, ele só estava interessado em me seguir. E eu vi isso como a forma que as pessoas criam relacionamento. Elas seguem alguém, não importa quão bom ou ruim seja, apenas segue, não de fato escolhe o que vai criar algo mais grandioso ou maior ou mais maravilhoso. Bem, elas fazem com relacionamento, família, dinheiro, negócio, todas essas coisas que elas decidiram que são a grandeza dessa realidade, ao invés de. O que além disso? Todas as coisas boas, sim. Eu não vivo pelas coisas boas, eu vivo pelas coisas. Quais são as coisas que vão funcionar? Eu sei, você sempre fez isso, sempre fez. E não importa o que se requeira, eu amo tanto Access Consciousness. Fiz um monte de coisa essa manhã, eu estava tipo, nossa, como vamos ser tão sortudos em ter essas ferramentas e estar criando algo inteiramente diferente e usando essa ferramenta há 21 anos, minha vida muda o tempo todo e, bum, algo mais aparece e eu estou tipo, ok, é realmente desconfortável e eu tenho as ferramentas, eu tenho a disposição em escolher. Nossas escolhas são tão potentes do que podemos escolher a seguir. E uma das coisas que você estava falando comigo recentemente também, tivemos algumas conversas, foi, sabe, quando as pessoas tentam fazer algo certo ou errado, e aí elas controlam o que pode aparecer, etc. Tinha uma parte que estávamos falando que eu falei, foi essa, você pode estar certo e errado num nanosegundo, mas se você ficar com isso e ficar emperrado nisso, é aí que é uma limitação, ao invés de, sabe, por exemplo, você está dirigindo na rodovia e de repente você diz, trocar de faixa. A partir da conscientização e um carro vem
e tal. Ok, então você fez a escolha certa de mudar de faixa. É assim que você descreve isso? Mas assim que alguém começa a tornar certo, aí começa a entrar por provar disso, e eles têm que provar que estava certo para fazer algo para provar que estava certo. E para mim eu digo, ok, troca de faixa, feito. Eu nem penso nisso de novo. Eu não penso muito em nada, na verdade. Eu sei, Simone diz. Como você descreveria como você fica no mundo sem pensar? Eu sou no mundo escolhendo, sempre. Escolha cria, sabe? A cada nanosegundo, se você escolher pegar um chiclete e mastigar, isso foi uma escolha. Você decidiu mastigar um chiclete e daí você jogou e você tem que ir ao dentista, tem que fazer uma nova obturação. Todas essas coisas horríveis do meu ponto de vista. Eu não gosto de dentista. Eu sou uma pessoa antidentista, mas eu ainda vou algumas vezes, sabe? Eles me torturam pelo meu ponto de vista. Eu esqueço de respirar. Eu tenho que me lembrar de respirar. Eu falo, respira, Gary, respira. Porque eu apenas esqueço. Ah, isso é muito engraçado. Simone diz, ok, sim. E, tipo, cada escolha que você faz cria. E você pode escolher a sua realidade. Então, sim. Então, a gente abordou vários tópicos que é bem típico para você, Gary, e eu acho. Eu gostaria meio que voltar para esse relaxamento e, sim, se você está sendo relaxamento, desculpa, sabe, com seus corpos, o que poderia aparecer? Ok, deixa eu ver se esse exemplo vai. Ok, Gary diz, quando você está fazendo sexo, para chegar no clímax, você tem que relaxar. Sim, Simone diz. Se você fizer, sabe, se você for bombear cada vez mais forte, o que você tende a fazer é tentar ficar mais tenso, e quanto mais tenso, menos rápido você extravasa. Sim, Simone diz, como seria se você pudesse extravasar com facilidade, sabe? Se você relaxar, é muito mais fácil ter um orgasmo. E se você relaxar, sim. E se você relaxar, sabe? Uma mulher relaxando. Eu tive uma mulher que eu estava uma vez que chegou perto do orgasmo. Ela tensionava o corpo e ficava rígida, se preparando para o orgasmo. E eu falei, para e, ok, relaxa. Ok? Apenas relaxa. E aí eu comecei a trabalhar no clitóris dela bem lentamente, gentilmente, e fui aumentando. Quando ela ficava intensa, eu parava de novo e começava de novo. E eu fiz isso, e quando finalmente ela... Isso abalou o mundo dela quando ela finalmente chegou lá, porque foi feito a partir do relaxamento, não da tensão. Você está abalando o meu mundo agora, Simone disse. Muitas pessoas não sabem disso, Gary disse. Sabe, um bom amante vai te fazer relaxar. Sim, Simone diz. Sim. E sim. E a energia de você falando disso também, sabe? Qualquer um ouvindo. E se você se permitisse receber a energia que Gary, na verdade, está falando a respeito? E o que você também está me trazendo download é que tanto relaxamento e receber ilimitado com isso, que você mencionou, possibilidades ilimitadas antes. Então, receber ilimitado também. E o que mais é possível, sim? Bem, você fez o meu corpo todo quente e gostoso. Bom, você vai querer fazer sexo agora, Gary diz. Sim, Simone diz. Tem algumas coisas para fazer primeiro. Não. Muito obrigada, Gary. Estou apenas... Não há palavras para descrever a gratidão que eu tenho por você. É apenas imensa em tantas formas. Então, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Tem algo mais que você gostaria de acrescentar aqui? Sim. Como seria se você se relaxasse em receber tanto dinheiro que você fosse rico demais?
e jamais perderia. E tudo que não permite que isso apareça vai destruir, descriar, vez um Deus e leão, certo, errado, bem, mal, pode, pó, que todas não coisas escuras, povoado de silêncio. Que você fosse rico demais para jamais perdê-lo. E tudo que não permite que isso apareça, você vai destruir, descriar, vez um Deus e leão, certo, errado, bem, mal, pode, pó, que todas não coisas escuras, povoado de silêncio. Adorei. E o novo enunciado declarador, o link já saiu, você pode ir para thecleanstatement.com. E eu acho que é um vídeo divertido comigo e com o Dr. Dan Heer falando sobre o enunciado declarador e o que diabo significa. Aí está. Tão esquisitão como somos. E aí está. Gary, muito obrigado por se juntar a mim aqui. É um prazer tão grande e eu não te verei muito em breve, mas te verei logo. Isso é muito bom, sabe? Obrigada, Gary. Beijo. Obrigado. Se cuida, meu doce. Tchau, tchau. Se você gostou deste podcast, por favor, se certifique de clicar no botão de seguir ou se inscrever na sua plataforma favorita para ser notificado de novos episódios. Nós lemos todos os comentários. Se você gostaria de saber sobre algum tópico, nos avise. E se você gostaria de saber mais sobre as ferramentas, informações e classes mencionadas no podcast, vá para simoneminasas.com e me siga no Instagram, no @simoneminasas. E para o podcast, tem o próprio link no Instagram.